Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer a nossa leitura do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 2, modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o mal. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré, a cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Cristo Jesus. Vamos convidar a tia Rita a fazer essa saúde. Queridos companheiros, encarnados e desencarnados, esse encontro é com alegria e muita gratidão que nós recebemos todos vocês nesta noite. Para iniciar os trabalhos da noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, nosso querido Mestre, os mentores destacados, a nosso anjo guardião, os médicos, trabalhadores e enfermeiros da Seara do Bem, e pedir luz, amparo e proteção para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Sendo assim, daremos início ao estudo da noite de hoje, dando muito graças a Deus. O nosso expositor está um pouquinho atrasado. Para isso, o Neivaldo vai fazer uma leitura do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu conheci esse desenho aí, né? Ele já falou desse momento várias vezes, né, Marquinhos? Eu acho que tem alguma coisa pronta, né? Mas, mais uma vez, boa noite. O expositor me passou uma mensagem ao Gabriel Lopes Garcia. Está vindo de ônibus, mas daqui a pouquinho ele vai chegar. Nós vamos ler, enquanto ele não chega, no capítulo 17, Sede Perfeitos. É uma passagem que a maioria de nós já conhece, mas é muito bom a gente sempre ler e reler, né? Está lá no item 3, o homem de bem. Só o nome, só o título já é maravilhoso, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza.
Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentido de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre sem interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outro por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quanto pode evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e merece clemência do Senhor. Nem tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está em pecado, lhe atira a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Está acabando, tá, gente? Eu estou lendo O Homem de Bem, para quem está chegando agora. Nosso expositor já está aqui encarnado também. Não procura valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Já tinha lido. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito no qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência,
Ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagar o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tomar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem um escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Este não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-la está no caminho que conduz a todas as outras. Bem, hoje nós estamos recebendo, né, o Gabriel Lopes Garcia, que é trabalhador do ID, Instituto de Difusão Espírita, que vai falar para nós transição planetária. Então eu passo a palavra, fica à vontade, meu filho. Posso puxar para cá? Pode. Deixa eu tirar. O Evangelho vem do seu último. Gente, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. O ônibus me deu um trote hoje, né? Mas tá bom, cheguei aqui e vamos conversar. A proposta é falar sobre esse tema, que ela argumentou da transição planetária, né? Mas eu deixo claro aqui, desde o começo, acho que vocês vão perceber isso também. Eu estou fazendo um recorte, porque esse tema é abordado por vários autores espíritas, tá legal? Mas o meu recorte aqui hoje é esse aqui, ó, na obra de Kardec. Tá legal? Então estou deixando claro aqui qual que é o recorte que eu estou fazendo. Como é um tema amplo, então acho que é importante a gente deixar claro onde que a gente está mexendo, tá legal? Provavelmente você já leu alguns artigos, livros de vários autores que estão abordando esse tema. Claro que às vezes a gente pode dar um outro pitaco aqui, fazendo referência a esses livros. Mas a ênfase hoje é aqui na obra de Kardec, tá legal? Por que eu faço essa escolha? Tá legal? Esse aqui tá no livro. Tá. Eu estou fazendo essa escolha por um motivo que eu digo para vocês, que é Allan Kardec, nos seus livros e na Revista Espírita, ele cria o Espiritismo, né? E quando a gente diz que ele cria o Espiritismo, é mais do que dizer que ele deu início a um trabalho, mas implica em dizer também que ele fundou um modo de pensar, um jeito de se construir um pensamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, no conhecimento espírita, na filosofia espírita, que é a grande força do Espiritismo está no seu aspecto filosófico, Kardec enxergava e escrevia sobre isso, o modo como a gente pensa, o modo como a gente faz a filosofia espírita é baseado no trabalho de Kardec. Por isso que eu fiz a escolha, tá, hoje, de fazer uma análise partindo do entendimento que ele faz nas suas obras. Com isso, minha gente, não quero dizer que a gente deva ser dogmático, tá, no sentido de ler Kardec sem raciocinar, sem refletir, sem entender que muita coisa ele escreve dentro do contexto de época. Enfim, o Espiritismo tem um caráter progressivo, ok? Então eu trato Kardec com respeito, com admiração, não de modo dogmático. Pelo menos esse é o meu esforço, né? Espero que eu consiga ser bem sucedido hoje em todas as ocasiões que a gente para pensar e estudar. E falar sobre esse tema dentro do movimento espírita também é interessante, porque é um tema que vira e mexe, ele volta, ele começa, parece que entra em ebulição nos movimentos espíritas, já repararam isso? E mais uma vez tem acontecido também. Isso é interessante de notar, porque deixa bem claro a cultura onde a gente está inserido. Porque nós temos uma tradição, dentre as que são as mais fortes, que ajudam a constituir nosso pensamento e as nossas religiões também. A gente está vendo uma cultura que é muito antiga, então a gente vai herdando umas tradições que começam no pensamento dos judeus,
lá no mundo antigo, que passa pela construção dos diversos cristianismos, até desembocar nisso que a gente chama de espiritismo. Estou falando das principais, claro. Quando eu digo principais, aquelas que exercem mais, têm um poder de força maior atuando na sociedade. Tá? A gente está no Brasil, que é um país extremamente miscigenado, né? Porque aqui é um produto cultural inédito na história da humanidade, que tem contribuição de tudo, qualquer canto que a gente possa imaginar. Há outras variações culturais, mas eu estou dizendo que aquelas que, em sentido social, conseguem se expressar com maior poder. Não é um juízo de valor, é um juízo de realidade somente. Tudo bem? E quando a gente pensa nessa ideia de transição, se a gente olhar para a cultura judaica, se a gente olhar ali para o Antigo Testamento, a gente vai ver que há perfeitamente desenhado ali essa ideia de fazer previsões, de fazer profecias. Tanto que uma característica muito marcante do Antigo Testamento é justamente a presença de uma série de profetas. Já repararam isso? Né? Dentre as profecias que foram realizadas naquela época, dentro daquela cultura, que a gente está trabalhando a cultura que mais os influenciou, né? A gente quer dizer que outras culturas também tiveram seus profetas. Vocês são capazes de lembrar qual é a profecia que foi mais comum e a mais importante no Antigo Testamento? Essa é a parte que vocês entram, desencarnaram, conversam comigo. A vinda do Messias. A vinda do Messias, que nós chamamos ou conhecemos historicamente como Jesus de Nazaré, Jesus o carpinteiro, essa coisa toda, não é? É interessante analisar isso porque, embora fosse uma profecia repetida e antiga antes dele vir, não é? Ainda assim você tem um grupo, uma comunidade que simplesmente não aceita que aquele sujeito histórico, Jesus, é o sujeito que cumpriu a profecia. Se a gente olhar para o calendário judaico, por exemplo, não tem, por exemplo, antes de Cristo, depois de não, o Messias não chegou ainda. Conseguem perceber? Então isso mostra para a gente a complexidade de analisar as profecias. Mas a gente está dentro de uma cultura que gosta disso, que valoriza isso. Tá? No ano 1000, segundo o calendário que a gente adota, porque calendário é convenção humana também, é bom lembrar disso, a gente tinha uma Europa, né, ali dominada pelo pensamento da igreja e tal, então muitas pessoas tiveram essas aflições do ano 1000. No ano 2000, que é recente, nós atravessamos também esse processo, que é um simbolismo bíblico que fala sobre isso, não tem? De 1000 passará, mas de 2000 não passará. Já lembram disso? Os que têm contato aí? Então muitas pessoas ficaram assim, agora então chegou o fim dos tempos, literalmente falando. Tanto que tem um pessoal que brinca na internet, né? Quer dizer, eu já sobrevivi a vários fins de mundo, já viu? Passei por 2000, 2012, que rolava aquela interpretação dos maias, o pessoal começa a brincar com essas coisas todas. E isso mostra pra gente quanto que a nossa cultura ocidental está muito ligada nessa ideia de um apocalipse. Tanto é assim que se a gente abrir lá o último livro reunido, aceito, vamos dizer assim, oficialmente na Bíblia, que Bíblia é um conjunto de livros, né? Qual é o livro que está lá? Qual é o último? O livro João, Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João, onde tem o quê? Um caráter profético que vem narrar os fins dos tempos e tal. Aí tem uma série de elementos lá que entraram no imaginário religioso do Ocidente, né? Os 4 cavaleiros, aí, enfim, as representações do que viria a acontecer, etc, etc. Né? Reparem quanto então que a gente está marcado por isso. Eu acho importante começar falando sobre isso, porque nós, o movimento espírita, estamos mergulhados nessa cultura. Então, muitas vezes, o que a gente vai reparar dentro dos movimentos espíritas, na verdade, é só uma narrativa com algumas variações, mas que no fundo está representando o mesmo tipo de ideia, de crença, muito embora revestida com palavras, com terminologia, com conceitos espíritas. Mas o comportamento das pessoas, muitas vezes, é da mesma passividade e do mesmo medo que elas apresentam se estivessem em outras tradições religiosas ocidentais. Muito embora, é o que a gente precisa fazer uma autocrítica, os espíritas, de maneira geral, alimentam uma certa arrogância de serem melhores, mais inteligentes, mais críticos do que pessoas ligadas a outras tradições religiosas, o que absolutamente não corresponde à realidade. Né? Os mesmos desafios humanos estão presentes no movimento espírita, sem tirar nem pôr.
né? Basta a gente participar, a gente observa isso. Bom, como é que Allan Kardec enxerga esse assunto, então? Por isso que eu pedi o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu adoto como uma das referências e outro texto que eu vou mostrar para vocês também. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz os fundamentos da filosofia espírita, ele dá um pontapé. Já no Livro dos Espíritos é trabalhado algumas ideias que são importantes para a gente compreender esse tema. Que ideias são essas? A ideia de que, por exemplo, nós progredimos, tá? No sentido espiritual da coisa. De que esse progresso acontece ao longo de várias reencarnações e que elas se desdobram milênios afora, usando o nosso calendário. E tem uma ideia muito interessante, que está lá no capítulo Pluralidade das Existências, e o Espiritismo já inicia falando isso, de que nós transitamos entre os mundos, entre os planetas. Essa ideia já está colocada no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra. Tá legal? E tem uma certa ousadia, né? Porque naquela época, 1857 e 1861, que são as edições do Livro dos Espíritos, não se tinha noção, por exemplo, nem de que o universo era maior do que a nossa Via Láctea, por exemplo. A Via Láctea é a galáxia onde a gente está. Na época de Kardec não se sabia. A Via Láctea é tudo que existe, será que tem alguma coisa além? Então, na época de Kardec não tinha esse entendimento, não tinha instrumento científico preciso o suficiente para entender como seria o universo além da Via Láctea. Essa semana, uns cientistas ligados a pesquisas astronômicas, cosmológicas, soltaram uma foto que foi produzida pelo telescópio espacial Hubble. Então, desde a década de 90 ele está circulando na Terra e ajudando a construção de conhecimento científico. E essa foto foi montada de tal maneira que ela reúne 200 mil galáxias numa foto. E na época de Kardec a discussão é: será que a Via Láctea é tudo que existe? Gente, a gente publicou. O detalhe, essa foto é um trechinho do universo. Isso recortou um trechinho lá, bateu uma foto, estou simplificando a ideia. Quer dizer que você continuar olhando para os outros lados, né? Vai dando trilha de galáxias. Então, o universo é, no mínimo, um lugar muito grande. O bacana é que a doutrina espírita está postulando que a gente transita entre os mundos sem que o conhecimento científico naquela época tivesse o entendimento de que existem outros planetas fora do sistema solar, eu quero dizer. O sistema solar a gente conhecia porque boa parte, alguns dá para ver olho nu, outros com instrumentos simples, como algumas lunetas e telescópios, você já consegue visualizar, tá legal? Mas fora disso não. E o Espiritismo já está falando naquela época que não só existem esses outros mundos espalhados do universo afora, mas de que a vida se manifesta em todos eles também. Significa que, bom, temporariamente estamos aqui na Terra, a Terra tem um período de validade que está ligado ao nosso Sol, a nossa estrela que a gente orbita, porque quando o Sol terminar a sua vida, porque o combustível dele termina, então o sistema solar vai para o espaço, literalmente falando, deixa de existir. Então, necessariamente, a nossa estadia aqui é temporária, mas esse temporário significa alguns bilhões de anos. Né? Então, enquanto encarnado é meio ruim de contar isso. Enquanto espírito, fica mais fácil fazer essa contagem. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, estou lembrando bem? A cabeça está boa? Tá. No capítulo 3, é onde Allan Kardec se propõe a discutir a concepção de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai. Allan Kardec desenvolve aqui qual é a ideia espírita a respeito da evolução dos mundos, no sentido moral do progresso, tá legal, gente? Porque nas obras de Kardec, o tempo todo você vai ver isso. Ele vai falar de progresso material, vai falar de progresso intelectual e vai falar de progresso moral. Várias vezes vai aparecer na obra de Kardec. Progresso material é porque à medida que a gente encarna, a gente modifica as condições do mundo onde a gente está. Lembrando que Kardec estava numa época de muito entusiasmo com a ciência, onde se acreditava que os conhecimentos apenas produziriam mudanças positivas, que a gente vê hoje com a crise ecológica, que não é tão simples assim. Né? Esse progresso material precisa de uma regulação muito maior para que de fato cause bem-estar. Mas aqui tem um item onde ele discute diferentes categorias de mundos habitados. Por isso que eu falei, aqui está a base do raciocínio espírita. E no parágrafo ele diz assim,
Vou ler um trecho aqui. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los, de um modo geral, como se segue. Talvez você já tenha escutado, ou lido, ou estudado isso. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar aunem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Acredito que alguns de vocês estejam familiarizados com essa ideia, tiverem mais tempo no Espiritismo. Então a ideia básica de Kardec, quando ele fala de progresso, qual é? A gente pensa, dentro do Espiritismo, progresso tanto no sentido dos indivíduos, nós enquanto espíritos progredimos, mas dentro da filosofia espírita, dentro da obra de Kardec, entendemos também que esse progresso pode ser medido, pode ser sentido, entendido para coletividades, para grupos de pessoas. Sempre que dizer, por exemplo, gente, é uma família. Todos nós estamos ligados a famílias espirituais, por exemplo. Se você quiser ter mais detalhes desse assunto, leia as obras psicografadas pela médium Dona Ivone do Amaral Pereira. Tá? As obras delas são clássicas em mostrar isso. Tá? Vai mostrando grupos de espíritos em reencarnações sucessivas que pertencem à mesma família espiritual. E ali vão vivendo seus dilemas, buscando resolver os problemas que criaram entre si, mas a obra vai mostrando também o entorno espiritual, quer dizer, mais espíritos daquela família envolvidos, parte deles encarnados, parte desencarnados. Todos nós estamos ligados a famílias espirituais, grupos de afinidade, que implica em dizer que nós, enquanto coletividades, também progredimos. Quando a gente lê as narrativas mediúnicas sobre as colônias espirituais, a gente está falando de coletividades, que também estão avançando, também são dinâmicas. Exemplo clássico disso, Colônia Nosso Lar, descrita no livro de mesmo nome, foi psicografado pelo Chico, que é atribuído a um espírito que se chamou André Luiz, a gente sabe que é um nome inventado, foi outra pessoa, enfim. Tem uma descrição bacana de Nosso Lar, para quem já... como é que funciona a cidade, etc, etc. Esse livro da década de 1940, confere? Estou certo? Alguma coisa assim. E ele viveu ali poucos anos antes, usando o calendário encarnado. O que eu penso é o seguinte, se a gente hoje for para nosso lar, desdobramento do corpo físico ou mesmo da desencarnação, nós vamos encontrar algumas coisas semelhantes ao que ele descreve lá, mas vamos ver muitas diferenças também. Porque lá o progresso continua acontecendo, aquelas coletividades também vão avançando. Então, parte do que André descreve a gente vai reconhecer, muitas outras coisas não. Mas isso aqui não tem no livro. Não tinha. Na época que ele estava lá, na época que a narrativa não tinha. Mas aquelas coletividades continuam se aprimorando, continuam crescendo. Tudo vai adiante. Percebem essa ideia? Esse é o entendimento espírita, minha gente, que Allan Kardec traz na obra dele. Há progresso nas coletividades também, que vale para as coletividades que habitam um planeta, que povoam o planeta. Nós, enquanto comunidade planetária, também estamos submetidos à lei do progresso. Então vamos retomar o que Allan Kardec falou, fazendo essa escadinha. Trocaram o tampo aqui, maldade. Vamos pensar. A gente vê assim... Vou tentar fazer um tipo de uma escada, né? Se a gente fizer 1, 2, 3. E a gente vai seguindo. Qual que é a ideia, né? Acho que a gente estaria indo num fluxo incessante, né? Que a evolução para a doutrina espírita é sempre de sentido único. Uma vez adquirido o progresso, ele permanece, é patrimônio do espírito e ou da coletividade. Então começamos com o primeiro mundo que Kardec falou mesmo, vocês se lembram? Primitivos. Segundo, provas,
expiações. Próximo. Regenerador, que é a palavra que ele usa. Interessante, né? Como que o movimento espírita vai criando vocabulário, né? A gente usa regeneração o tempo todo, né? Kardec prefere regenerador, ou seja, alguma coisa que está em movimento. Interessante, né? Regenerador. Na sequência, você faz lembrar a música, né? Eu nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Aquelas coisas. Se existe, ninguém fala. E finalmente, divinos, celestiais, né? Enfim, coisa do tipo. Segundo a proposta da filosofia espírita, onde estamos nós, né, gente? Está aqui, né? A gente está aqui. Esse é o entendimento da filosofia espírita. Nós estamos categorizados como classificações. Atenção, né, gente? Como é que... Em primeiro lugar, isso aqui é um modo de classificar, isso aqui é um olhar para a realidade. Atenção, isso aqui é um modelo para interpretar a realidade. Não é a realidade em si, tá legal? Qualquer classificação, né, especialmente que se refere a pessoas, ela é sempre muito dinâmica. Isso quer dizer o quê? Kardec podia ter pensado com os espíritos mais categorias, se ele quisesse ser mais detalhista. Se você olhar para a escala espírita, o item 100 do Livro dos Espíritos, a partir dali, Kardec cria 10, por exemplo. As leis morais ele cria 10 e ele faz a associação. Porque a gente tem a lei mosaica, uma tradição no Ocidente, então eu vou fazer 10. Quer dizer, você pode aumentar, isso aqui pode reduzir para 3, ou seja, depende do critério, do quanto que você quer abordar. Tá legal? Nós estamos no entendimento espírita aqui. Provas e expiações. Mundos primitivos, a interpretação de Kardec qual é? As primeiras encarnações dos espíritos. Já na idade da razão, não pretendo discutir aqui, por amor a Jesus, se não pecar demais. Antes do homem a gente reencarna, isso é outro assunto, não vou entrar. As primeiras encarnações na idade da razão são mundos primitivos. Nós estamos aqui. Aí, atenção, minha gente, o que significa provas e expiações do vocabulário espírita, da filosofia espírita? Tá legal? Atenção com isso. Allan Kardec fez alguns dicionários nas obras dele. Se você procurar na internet, você acha. Inclusive, tem um livrinho que se chama, eu estou lembrando bem, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Eu acho que é assim. Depois pesquisem, por favor, e confiram. Se não me engano, tem um dicionário lá, exaustivo. Quando a gente está falando de provas no vocabulário espírita, isso implica dizer experiências, situações que o espírito passa a título de progresso. Tá legal? Então eu escolho atravessar certas situações, mergulhar em certos contextos, por entender que essa situação, esse contexto ou esse grupo de pessoas, no meu momento evolutivo, vai contribuir para o meu progresso. Claro que na nossa fase ainda muito infantilizados, do seu ponto de vista espiritual, a gente não escolhe sozinho. É igual a criança. Né? À medida que ela cresce, ela vai ganhando autonomia. Então a gente ajuda a criança a escolher, mas tem certas coisas que não deixa de escolher sozinho porque não dá conta, não enxerga as consequências, etc, etc. Então a gente escolhe, mas não sozinho. Esse é o caráter da prova. Situações que são escolhidas a título de progresso. A expiação também é escolhida, minha gente. A gente escolhe o que, ou melhor dizendo, como vamos expiar. Mas a necessidade de expiar, aí não é uma escolha. O que eu quero dizer com isso? No vocabulário espírita, a expiação é aquela situação que eu escolho atravessar para me reparar de um equívoco, estou sendo carinhoso conosco, de um equívoco que cometemos no passado. Então, isso é o caráter da expiação. Por que ela é impositiva? Nós temos o livre-arbítrio, segundo o entendimento da filosofia espírita. Só que à medida que fazemos escolhas, elas acarretam consequências. Se as escolhas são consideradas inadequadas, e a doutrina espírita constrói uma ideia de que seja moral, que seja lei de Deus, etc, etc, se, dentro da perspectiva espírita, essa escolha é inadequada, ela é errada, ela gera o impositivo da reparação. Então eu tenho o direito de errar. Aliás, é importante errar. Acho que sem errar, dificilmente a gente aprende. Mas eu tenho o dever de me corrigir. Há situações
que a gente escolhe passar para reparar os equívocos cometidos são chamadas de expiações. Por isso que toda expiação necessariamente é uma prova. Tá legal? Porque todos nós estamos em provas. Será que é um mecanismo concreto da gente perceber que vivemos num mundo de provas e expiações? Sim, esse marcador é muito nítido. Sofrimento. Tá legal? Sofrimento é esse marcador. Não estou aqui com uma visão pessimista, uma visão sádica de valorização, de apreciação do sofrimento. Estou fazendo uma análise que eu considero, segundo a filosofia espírita e outras, é a nossa realidade atual. Claro que quando essa realidade do sofrimento vai impactar no pensamento, por exemplo, de filósofos materialistas, geralmente isso deságua na postura pessimista. A gente vê a organização de alguns filósofos no século passado, que é das 2 grandes guerras mundiais, onde o mundo ficou literalmente abalado, porque a gente nunca viu coisas do tipo antes, ainda mais naquelas proporções. Nós vamos ter uma série de filosofias pessimistas em relação a isso aqui, tá legal? Mesmo outros, tá legal? Dentro da perspectiva espírita, o sofrimento é essa marca. Minha gente, expiação é uma coisa que causa sofrimento. Mas o sofrimento ele tem um caráter educativo, e aí merece o estudo à parte, a gente sabe disso. Claro que dizer isso não significa que é confortável viver o sofrimento, que é agradável, nem estamos estimulando a buscar. O Espiritismo jamais estimula a buscar o sofrimento. Ele está dizendo que o sofrimento é uma consequência do estado inferior das criaturas que estão em provas e expiações. Vejam vocês que é uma similaridade com o pensamento budista. A Buda veio antes de Jesus, ele veio na região ali que a gente hoje em dia chama de Índia, tá legal? O país da Índia. E ele é exemplo de Jesus, não escreveu nada do que a gente sabe, os apóstolos, os discípulos dele, que anotaram, e aí é um processo que lembra o cristianismo. Depois tem uma separação, surgem 2 grandes correntes, blá blá blá. Mas quando você pega os textos que são atribuídos, que falam dos ensinamentos de Buda, é surpreendente, porque logo de cara fala assim, tudo é sofrimento. Você quer entrar numa religião, já a primeira frase é essa, já desiste, entendeu? E aí, essa ideia é do Buda. Mas ele fala assim, que o propósito da vida é de superar o sofrimento e ser feliz. Só que aí esse pensamento budista também fala de reencarnações, que a gente fala de virar espírito puro, o budismo vai dizer atingir o estado de nirvana. Então há muitas semelhanças com o pensamento espírita nesse tópico. Eu quero dizer o seguinte, isso aqui é uma marca característica do planeta de provas e expiações. Ora, mas à medida que a gente está realizando esse progresso, classificar o mundo de provas e expiações implica dizer que a maioria dos habitantes está na condição de provas e expiações. Isso quer dizer, minha gente, que nem todos nós que povoamos a Terra estamos aqui. Pode existir uma parcela, e provavelmente existe espíritos entre nós, que estão intimamente na condição primitiva. Há alguns espíritos entre nós que intimamente já estão na condição regeneradora. Há pouquíssimos de nós, provavelmente, que estão intimamente aqui. Quando a gente pensa em Jesus de Nazaré, Jesus está ligado ao nosso planeta, né? Lidera, orienta, essa coisa toda. A gente vai dizer que Jesus é um espírito em provas e expiações? Não, Jesus é um espírito missionário. Intimamente ele está aqui na condição espírito feliz. Qual seria uma ideia de mundos divinos ou mundos celestiais? Pensa num planeta onde só tem gente com comportamento igual a de Jesus. É isso, pra gente é isso. Até meio inconcebível, mas como assim, né? Todo mundo se amando, todo mundo... coisa estranha, né? A gente não está acostumado com essas coisas. Né? É isso, tá legal? Isso é o mundo divino, só tem Jesus lá. Já imaginou isso? Imaginar a gente imagina, né? Por isso que várias vezes no livro dos Espíritos dizem assim, que os espíritos superiores gozam de uma felicidade que a gente não compreende. E é verdade, tanto no sentido intelectual, mas no sentido das vivências e das experiências. A gente tem, enquanto encarnado, alguns momentos de grandes experiências espirituais e a gente tem um vislumbre, já repararam isso? Não sei, vou para uma situação possível. Quando nasce um filho e eu desejo, eu amo, eu quero aquele filho, a experiência da chegada do filho é a experiência que intimamente nos impulsiona, já repararam isso? Mas o dia a dia com os filhos é bem ordinário mesmo.
na hora que a gente gosta, na hora que a gente quer mandar embora, né? Assim, a trabalheira que dá para cuidar dos filhos. Tá legal, minha gente? Bom, olha, se esse processo existe, o que Allan Kardec vem dizer? Naturalmente, olha a palavra, naturalmente, de tempos em tempos, nós atravessamos transições planetárias. O Espiritismo é natural, não é um evento extraordinário. Nós já fizemos uma transição, já transitamos em um momento de primitivos para de provas e expiações. Veja vocês, que a espécie humana, no sentido biológico, né? Esse Homo sapiens sapiens, esse corpo que a gente usa, se eu tiver lembrado bem, eu tenho o quê? Uns 200 mil anos? Alguma coisa assim. Tá? Nós começamos a fazer agricultura 10 mil anos atrás. Isso é nada na história. Significa que antes disso a gente não plantava, por exemplo. Não tinha cachorro, não tinha cabrito, sabe essas coisas? Não fazia isso. A gente ficava caçando e coletando as coisas, andando de lugar em lugar, 10 mil anos atrás. Isso mostra que, bom, a gente transitou de primitivo para provas e expiações. Nós estamos transitando daqui para colar, segundo o entendimento de Allan Kardec, que está desenvolvido no Evangelho e na última parte da Gênese, que eu convido vocês a lerem e a refletirem. Essa Gênese aqui, que é a versão que foi resgatada, original de Kardec, a gente sabe que houve uma adulteração, tem todo um processo explicando isso. A última parte é sobre isso, os tempos são chegados. O Kardec fala dos sinais dos tempos e da geração nova. Então é a proposta de interpretação da filosofia espírita, está bem desenvolvida aqui. Você pode fazer uma pergunta? Diga, por favor. Aí, saindo do provas e expiações, a gente vai para o regenerador. Isso. Também em existência de carne e osso, certo? Sim, encarnado. isso. Entendimento é esse. Lá no feliz também vai ser encarnado? Ou já começa a ser uma existência apenas espiritual? Boa pergunta. Eu não sei. Sabe? Porque lá no divino eu não sei o que é. A gente torce o exemplo, que está encarnado é dureza, né, cara? Necessidade da reencarnação é dureza. Eu vou raciocinar o seguinte, primeiro dizer que não sei. O raciocínio que eu uso é, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda a reencarnação, embora esse tópico seja pouco explorado, mas os Espíritos desenvolvem uma ideia de que à medida que a gente progride, a gente vai também ocasionando progresso material, que implica em dizer, usando o linguajar deles, corpos menos densos, menos grosseiros. Eu estou imaginando que mesmo que a gente esteja usando a reencarnação no sentido clássico que a gente entende a palavra, se obedecer ao pensamento espírita, esses corpos serão menos grosseiros do que esses que nós vestimos. Mas isso é uma especulação baseada na filosofia espírita. Simplesmente a gente não tem um parâmetro para comparar isso. Tá? Mas desejamos que sim. Porque está encarnado, a gente sabe. Gente, qual é a nossa principal ocupação? Honestamente, quando a gente está encarnado? Sobrevivência. Quase o tempo todo a gente está realizando atividades, pensamento voltado para a sobrevivência, para pensar. Típico de espírito inferior. Tem que estar em mundos onde os corpos são assim para a gente esforçar o desenvolvimento. Oi? É o que o Buda diz, é o sofrimento. Tanto que ele fala da roda de Sansara. São as reencarnações, que o indivíduo consegue se atingir o Nirvana, que os espíritos falam a mesma coisa. Espírito puro não precisa encarnar. Ele só encarna em missão. Ele encarna para ajudar os outros. Jesus é um exemplo clássico para nós. Jesus encarna como missão, por motivo de amor. Quer ajudar os outros. Não é mais uma necessidade. Mas ele atravessou todo esse processo também. Onde é que ele fez isso? Bom, no universo aí, a gente não sabe. Mas com certeza ele é um alienígena na interpretação espírita. Né? Porque ele está muito à frente, não desenvolveu aqui na Terra. Né? Tudo bem? Tranquilo? Nossa. Mas, gente, estamos nesse processo de transição. Agora, cuidado com isso. Tá legal? Allan Kardec é muito claro. Aqui eu trouxe o jornal do ID. Até vou passar para vocês uma vez. Na capa aqui a gente está falando então de jovens espíritos que vai ter aqui na cidade daqui a alguns dias, que está discutindo essa questão do Apocalipse. Pode tirar um e passar. E nas páginas centrais ali, a coordenação montou um texto que é exatamente essa ideia aqui, a transição planetária na obra de Kardec, onde faz um resumão, tá, do pensamento de Kardec sobre a transição planetária. Tá legal? Então, eu insisto, é um resumo. Kardec aborda mais coisas. Então, pega obras diferentes. Pega livros dos espíritos, livros dos médiuns,
Evangelho e a própria Gênesis estão colocadas ali. E aí um resumão do pensamento de Kardec. A gente está numa fase que cada um está transitando e tal. Mas quando a gente está falando de progresso coletivo, minha gente, é importante entender. As coletividades avançam de maneira significativa, na maioria das vezes, em intervalos de tempo consideráveis. Então tem muitas pessoas aflitas que querem marcar uma data. Gente, essa transição não tem data, ela não é uma data, ela é um processo. O processo é um período de tempo. Então a gente vê muitas pessoas afoitas no movimento espírita, algumas afoitas, outras crédulas, outras espertas mesmo, se aproveitando dos outros, fazendo dinheiro, dentre outras coisas aí, marcando data para acontecer. Você já deve ter ouvido falar, tem uma data limite e tal. Isso não condiz com o pensamento espírita. Mas aí eu deixo claro, uma coisa é a filosofia espírita, outra coisa é você individualmente, que você elege como seu sistema de crenças, tá legal? Para vocês terem uma ideia, logo no início do texto, é citada uma passagem que está no livro dos Médiuns, que foi retirada de um capítulo que fala assim, perguntas que podem ser dirigidas aos espíritos. Kardec é ótimo, tem um capítulo assim no livro dos Médiuns. E lá dentro tem sobre questões sobre o futuro. Aí tem um comentário que diz assim, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha, nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Livro dos Médiuns. Por isso que eu insisto, se nós estudarmos mais Kardec, sem uma postura dogmática, mas buscando as bases, os fundamentos da filosofia espírita, a gente evita muita bobajada que tem no movimento espírita. É claro isso aqui, né? O valor de Kardec está mais no método do que no conteúdo, inclusive. Né? Kardec é muito claro, gente, tem que ter muito rigoroso com comunicação mediúnica. Ah, mas o Espírito falou isso, o médium falou, está errado. Não tem, marcou uma data para um evento gigantesco, está errado. Está errado, é inconcebível. Aliás, mesmo fora do pensamento espírita, né, quando você tem um pouco de bom senso, não é isso. A gente está falando de um processo. Jesus veio 2 milênios atrás, orientações morais de sobra para nós. Né? Se a gente observar hoje os nossos dilemas morais, os que a gente apresentava na época de Jesus, tem muita semelhança. 2 milênios. Vocês acham que é a primeira vez que a gente está escutando essa conversa? Tem que amar o próximo, perdoa os inimigos, não se vinga, né? É coisa que tal. Não é a primeira vez. Se apenas conselho bastasse, já estava resolvido. Não é isso, né? As vivências pedem tempo, pedem várias encarnações. Se a gente pensar nesse milênio, quantas vezes a gente vai reencarnar nesse milênio? Eu posso fazer um chute assim, né? Supondo que a gente seja um espírito razoável, não seja nem muito bom, nem muito ruim, sei lá, quem sabe 10 encarnações, uma por século. Estou imaginando só para você ver. O que dá para fazer em 10 encarnações? Às vezes uma encarnação pode ser extremamente proveitosa. Eu escolho uma aprovação que me impulsiona de maneira impressionante. Ou eu posso me agarrar em projetos de vingança, eu fico trocando de posição com outros espíritos. Ora eu persigo, ora eu sou o perseguido, exatamente, me agarro, sei lá, 5, 6 encarnações, né? Nesse processo. A gente não sabe como prever isso, porque os detalhes residem no livre-arbítrio. O movimento geral existe. Esses detalhes estão por conta do nosso livre-arbítrio, movendo massas. Não dá para prever, não dá para marcar datas quando a gente está falando de movimentos de massas, de coletividades. Aliás, individualmente já não dá. Diz para mim, qual é a data em que você deixou de ser criança e virou adolescente? Eu quero a data, o dia. Nesse dia eu virei adolescente. Aquela hora que você me mostra que você deixou de ser adolescente e se tornou um adulto. Eu quero a data. A hora, nesse instante aqui. A gente sabe que isso existe. É um processo. Como toda transição, minha gente, um dos dilemas que ela traz é aquilo que é o antigo, que já não é mais proveitoso, ainda permanece. Gera mal-estar, gera divisão entre as pessoas, gera problemas.
O que é novo já se anuncia, mas ainda não está estabelecido. E a fusarca aparece, e a gente está no meio disso, e aí é complicado viver. A gente vive essa época. Só que a notícia boa é, isso passa. Termina. A notícia ruim é, né, pensa só por de vista de encarnado, isso é tarefa de séculos. Olha para nós, né? Vamos nos olhar com sinceridade. Nós estamos intimamente preparados já, completamente preparados para estar no mundo regenerador? Isso que eu acho importante, porque muitas pessoas, movimentos espíritas, criam um romanceamento do que é transição planetária. Elas imaginam que o mundo regenerador, o mundo perfeito, não é. O Evangelho colocou ali, ainda há expiações aqui. Então ainda estarei aqui nesse mundo regenerador, realizando situações para reparar equívocos cometidos. Ainda nessa fase. Se a gente tem que desejar algo assim muito lindo, perfeito, é aqui, ó, quando a gente chega lá. Aqui ainda não é melhor do que aqui, mas não é perfeito e tal. Então, sem esse romanceamento, tá legal? Sem o romanceamento do que será, sem o romanceamento do processo em si. Há muitas pessoas que ficam se iludindo que vão aparecer crianças especiais e vão realizar verdadeiros milagres, que vão baixar espíritos de outros planetas. Gente, não tem milagres. Tem trabalho, tem construção, tem conquista, tem embate, é com suor, é com lágrimas, com esforço. É assim que a gente vai fazendo, como tudo, como foi esse processo, como já tem sido, não há nada diferente. Tá legal? Senão a gente cai no romanceamento. Isso é bem colocado aqui, isso foi retirado da Gênese, onde eles dizem assim, é Kardec quem diz. Mas uma troca também radical, como a que se elabora, não pode acontecer sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja desobstruído e o equilíbrio reestabelecido. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequências do estado de formação da Terra. Atualmente não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Esse é o pensamento de Kardec. Então não adianta a gente romancear, aí sei lá, olha o tsunami, tá vendo a regeneração? Não, o tsunami não tem a ver com regeneração. Uma tragédia coletiva só é útil para o espírito se ele aproveita, se isso gera crescimento moral. Se o espírito não aproveita aquela situação, ele vai ter que passar por 500 tragédias até perceber alguma coisa. Diga. Todas essas situações se dão no planeta Terra, no caso nosso aqui. Seria isso? Na interpretação espírita, todos os globos passam por isso. Todos tá, mas tudo bem, mas vamos falar da gente aqui. Sim. O mundo primitivo. Sim. Foi aqui. No caso assim, aqui já foi um mundo primitivo. Exatamente. Aí, quer dizer, essa separação se deu, quando a gente passou para provas, as pessoas que não tinham condições de estar no provas foi recolhido e levado em espírito para um mundo inferior, um planeta inferior. Seria isso? Possível. E agora nós vamos passar para o regenerador lá, e esse pessoal da prova aí que não chegou, igual você falou, que nem todos vão estar em condição, também vão desocupar o lugar para os regeneradores e eles vão lá para o mundo inferior, tá? Um outro planeta mais atrasado. Seria isso aí. Tem essa ideia. Allan Kardec desenvolve isso quando ele fala das migrações espirituais. Tem na Gênesis, de interesse no livro dos Espíritos também. Qual que é a ideia aqui? É porque Deus é justo e misericordioso, né? E perfeito nisso, né? Senão não seria Deus. A ideia é o seguinte: todos os indivíduos vão ter as suas oportunidades, mas chega um tempo onde se percebe que se um certo tipo de sujeito mantém ele é endurecido no comportamento, você percebe que não há condições desse indivíduo acompanhar, senão ele vai prejudicar a comunidade. É uma comunidade que já fez o bastante com esse sujeito. Então, a título de aprendizado, não é? Sempre essa ideia no Espiritismo, tudo que Deus faz para nós é sentido de aprendizado. Mesmo que a gente chama de castigo, na interpretação espírita, castigo é: você tem que oferecer
um resultado ruim de sofrimento, senão o sujeito fica estimulado a continuar no comportamento inadequado. Então, como consequência, o que faz? Esse sujeito não consegue acompanhar, o sujeito é perverso, mas não se nega a mudar, se nega a acompanhar o movimento geral. Foram dadas várias chances. O que é mais educativo para ele? E para os outros, porque os outros fizeram por merecer. Então você traz esse indivíduo para um outro planeta que está ainda numa condição primitiva, só que esse sujeito que chega no mundo primitivo, ele mantém a bagagem dele, não é o que a gente comentou? Progresso é sempre... O ambiente não está de acordo com o que ele estava acostumado. Então o que vai acontecer? A inteligência desse sujeito vai gerar impacto na vida daquelas pessoas, nas transformações de mundo material. É uma das maneiras dele se reparar, dele se emendar, por assim dizer. Imagina o seguinte, a gente está nessa fase tecnológica, o nosso mundo está cheio de problemas, a gente sabe, mas imagina nos pegar, por exemplo, nos colocar para reencarnar na própria Terra, mas a Terra lá na época do Paleolítico, onde a gente tinha que ficar caçando e coletando as coisas para poder comer e para poder sobreviver. Acendendo fogueira de noite, vigiando se vai chegar um bicho selvagem. Apesar que em Juiz de Fora tem um acidente. Juiz de Fora não é para os fracos. Já temos capivara, agora temos onça pintada também. Imagina isso. O sujeito vai entrar num mundo onde você tem que descobrir fogo, porque, gente, fogo foi descoberto. Fazer fogo, controlar fogo. Inventar roda, literalmente, começar do zero, vamos dizer assim. E isso para o espírito deve ser alguma coisa assim, deve impactar demais, né? Porque ele vai estar no meio onde as pessoas não acompanham a inteligência dele. Ele não tem virtude, mas ele acumulou inteligência, ele já viveu muito. Assim. Então acontecem essas migrações. Da mesma forma que é possível que o espírito que se adiante muito em relação ao uso da sua coletividade pode antecipadamente ser lançado a título de mérito ou mesmo de aprendizado, passar uma temporada em mundos superiores e tal. Essa migração existe, essa visão espírita é muito bacana. Os mundos são solidários entre si. Nós estamos isolados. Você disse aquela situação de alguns lá de feliz vindo regenerador. Perfeitamente. E aí ele tem uma capacidade superior, ele vai estar ajudando. Exatamente. Essa é a visão que Allan Kardec propõe. Isso é natural para a filosofia espírita, conseguem perceber? Em todas as fases que a gente classifica a progressão dos mundos, sempre há espíritos que são superiores aos habitantes, colaborando na vida dessas pessoas. Inclusive eu vi uma reportagem recente daquele Correio Espírita que o nosso mundo aqui hoje está recebendo espíritos de alta envergadura para ajudar nesse processo da transição. Perfeito. Então, aí aquele negócio, veio lá do feliz ou do divino. Sim. Intimamente entende isso. Se a gente olhar o próprio Jesus, Jesus por ele não precisava daquele cisão de acordo. Precisava, estou usando a palavra. Jesus está aqui porque ele chegou numa posição onde ele é co-criador divino. Ele vai administrar mundos, deve existir espíritos que administram galáxias, deve ser uma coisa maravilhosa, deve ser muito interessante. Mas não há felicidade nos espíritos vivendo isolado dos que estão anteriores. A codificação de Kardec fala isso o tempo todo. Parte da felicidade dos espíritos superiores é justamente ajudar quem está para trás. Está para trás assim, não no sentido que é menos, no sentido que ainda não chegou lá, só isso. Isso faz parte da felicidade dos espíritos superiores. Uhum. Tá, eu cheguei aqui, cheguei, mas alguém me ajudou. Alguém, né? Alguém. Tá, eu também vou entrar nessa, vou ajudar e tal. Todas as fases da humanidade a gente tem, olha, no processo de transição, que é ainda mais tumultuado do que o habitual, naturalmente a doutrina espírita, é claro, precisamos de líderes, inspirações, exemplos. Gente, esses líderes estão em todas as áreas. Alguns poucos poderão ficar famosos, conhecidos. A maioria está aqui na massa, não sou eu, né? Claro, não. Esse pessoal está aí, ó, como fermento que Jesus fala, lembra? Um pouco de fermento, dever da massa toda. As pessoas estão aí, minha gente. As pessoas podem estar enfiadas aí numa comunidade pobre de Juiz de Fora, fazendo uma diferença enorme na vida de muita gente. Ninguém sabe essa pessoa. Ela não tem relevância nenhuma para a sociedade, assim. Não é um sujeito que você vai querer tirar fotos e tal, para ele dizer que está aí, está misturado com a gente. Alguns vão estar nas expressões artísticas, outros conhecimentos científicos, filosóficos. Então, assim, a seara divina é imensa. Conseguem perceber? Então, eles estão
por aí produzindo muito para nós. Estão mesclados. Isso é tão natural, tão espontâneo, que não tem marca. A gente só reconhece se a gente observar muito o comportamento dessas pessoas fazerem. Esse aí é diferente mesmo. Não tem comportamento habitual. Você que é um sujeito desinteressado, é um sujeito que ama porque ama, esse sujeito é uma coisa diferente. Assim que a gente percebe, não tem nenhuma marca na testa dele. Né? Não tem nenhuma marca dizendo que o espírito vem de outro planeta, por exemplo, está misturado com a gente. Tá aí, né? Então é natural da doutrina espírita pensar nesses termos, tudo bem? Todas as épocas nós temos isso daí acontecendo. Agora veja, o destaque de Kardec é para as ideias. Então não é ter terremoto, ter tsunami. Gente, isso sempre aconteceu, vai acontecer ainda mais algumas vezes. Tem utilidade? Claro que tem. Mas Kardec discute na lei de destruição, ajuda no progresso moral. Mas isso não é o que caracteriza a regeneração. Caracteriza a regeneração os indivíduos começarem o progresso moral, que é a nossa principal carência, embaixo das ideias. Ideias que servem para construir ações de um mundo novo. Dá um exemplo disso. Quando a gente discute a sexualidade humana hoje em dia, né? Um ponto específico da sexualidade, o que é ser e estar mulher no mundo. Isso para mim marca o processo de transição planetária. Acabou a época da aceitação passiva do machismo, do patriarcado, da violência do homem em relação à mulher. Essa época da aceitação terminou. Mas a gente já construiu totalmente a época da igualdade. Não. Isso é uma batalha que vai custar muito tempo ainda. A gente sabe disso. Mas conseguem perceber? Esse embate não acontecia antes, gente. Se olhar para as universidades do Brasil, por exemplo, a maioria simples de estudantes hoje são mulheres. Você pensar 70 anos atrás, as mulheres tinham que brigar para serem aceitas no curso universitário. Muitas assistiam o curso, tem cientistas geniais na Europa, por exemplo, que assistiam a graduação, não tinha diploma, não era aceito dar diploma. Olha isso. Hoje em dia a gente não aceita. Antigamente era comum, eu digo, a mentalidade antiga é comum. A homem de vez em quando dá supapo na mulher, isso faz parte. Hoje em dia a gente vai questionar, não é normal não. Não é normal não. Está errado. A gente começou a dar nome para esse crime, é feminicídio, é assédio sexual. Conseguem ver? Isso é o novo que se anuncia, é o embate que acontece. Como a gente está acostumado com esse comportamento de muito tempo, a primeira reação é sempre violenta, que é exatamente o que a gente tem observado. Reparem vocês que parte da violência política, que também esteve nas eleições, estava ligada à questão da sexualidade. Uma reação de pessoas que têm medo de perder um espaço, um privilégio que foi adquirido à custa de violência. Então você dá uma resposta violenta no primeiro momento. Mas a gente sabe que esses movimentos não vão parar. Se olhar que esses feministas estavam lutando um século e meio atrás, estavam lutando para votar. Eles ficaram conhecidos como sufragistas. Sufrágio universal. Hoje em dia a gente quer mais, tem que querer mais. Né? Conseguem perceber? Isso para mim é um exemplo desse embate de ideias. Não se aceita mais um mundo como esse. A mulher como propriedade do homem. Isso não quer dizer que a situação não aconteça, que não haja resistência. Estou dizendo, esse embate começou, porque antigamente não existia. Tá legal? Mais à frente, Allan Kardec trabalha a seguinte ideia. Aqui, já no final do artigo, encaminhando para os nossos finalmente também, ele diz assim: a regeneração da humanidade não tem, pois, absoluta necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera entre todos aqueles que estejam predispostos a isso, tão logo sejam tirados da influência perniciosa do mundo. Os que tornam, então, não serão sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, só que pensando e sentindo de outro modo. Olha que bacana, gente. Por isso que eu insisto, é natural na interpretação espírita que hajam espíritos superiores que nos auxiliem, mas quem serão os principais, né? A maioria do grupo que vai compor um dia de regeneração? Nós mesmos. Porque vamos amadurecendo. Esse é o otimismo espírita. Às vezes as pessoas são tão pessimistas que elas acham que vão ser varridas. Não, somos nós. Pensando, sentindo, cada encarnação, a gente vai batalhando, vai melhorando, vai avançando e seremos nós aqui, herdeiros do planeta melhor. Então ajudamos a construir a confusão, vamos resolvê-la também. E ela
Kardec, na Gênese, dá uma ênfase que eu acho importante para nós. E é tão bonito o que ele coloca aqui, eu acho que é bonito tanto no sentido daquilo que nos projeta para frente, quanto no sentido de que parte das nossas potencialidades. Então não é um mundo de fantasia, mas é um mundo do inédito viável. E ele diz assim: unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, em colocando um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz, a fraternidade. É ele que baixará as barreiras dos povos, que fará tombar os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver na dependência uns dos outros. Acho tão bacana essa proposta de Kardec. Nova geração, minha gente. Kardec explica na Gênesis. O que caracteriza? Progresso moral. Então, se a gente vê alguns discursos, tem um espírito assim, mas o comportamento dele é irritadiço e tal. Não, isso não é espírito superior. Espírito superior, a marca é progresso moral. Porque o nosso problema não é de inteligência, não é de intelecto. As nossas ciências estão bem organizadas, elas são produtivos, vão fazer coisas cada vez mais incríveis. Os nossos dilemas não são de conhecimento, não são intelectivos. Não estou dizendo que a gente alcançou toda a sabedoria, não. Estou dizendo que a gente já se organizou para produzir conhecimento. A nossa grande carência é nos organizarmos para acelerar esse progresso moral. É que a gente tem um coração generoso ao usar os recursos da inteligência. Essa é a nossa grande questão. Então a ênfase para a gente transitar é progresso moral. E na interpretação espírita implica em dizer esforços individuais, mas nós somos seres de relação. Eu não existo sozinho no mundo. Então, participar das instâncias coletivas que contribuam para o progresso moral também. Então, eu penso que a gente deva atuar nessas duas frentes. Porque não adianta desejar um mundo melhor se intimamente não estou preparado para ele. Não adianta romancear um mundo de regeneração do qual eu estou completamente apartado dele. Por exemplo, eu estou disposto no mundo de regeneração, é um mundo onde vai lidar com questões ecológicas, vai tentar resolvê-las. Nós estamos numa crise global ecológica. Todo mundo está junto nessa. Do mais miserável ao mais bilionário. Porque é a casa única, não é? Então, ou vai todo mundo, ou todo mundo perde. Não tem muito o que fazer. No mundo regenerado, por exemplo, eu imagino que haja prevalência de transporte coletivo sobre o individual. Aí a gente começa a ferir os interesses próprios, consegue ver? Eu desejo muito mundo de regeneração, desde que eu esteja fritando recursos da natureza loucamente, consumindo loucamente, explorando os outros para ser rico, se eu conseguir. Porque muitas vezes, minha gente, né, esse romanceamento corresponde ao que está na intimidade. Então, assim, muitas vezes o problema do mundo injusto não é de ser injusto, é a minha inveja de estar na posição de quem produz a injustiça e não daquele que é injustiçado. Paulo Freire, que é um educador maravilhoso, ele falava sobre isso, que quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. A gente tem que estar atento a isso, que muitas vezes a gente romanceia, usa as palavras, mas no nosso dia a dia a gente não tem nada a ver com o de regeneração. Está passando a perna nos outros, está sonegando imposto, está explorando as outras pessoas. Então, entendem o que eu quero dizer? Isso é hipocrisia, isso é discurso de regeneração. Eu não estou nem um pouco mobilizado para isso. Então, atenção para o progresso moral, participar, ajudar a construir nas instituições, nas coletividades, ambientes e ações que levem ao progresso moral. Um centro espírita que seja sério, que seja dedicado, por exemplo, ele pode ser uma dessas instâncias coletivas de progresso moral. Para a gente citar um exemplo. Tá legal? É isso, minha gente. É um resumo da ideia. Agradeço muita atenção de vocês. O texto tem um resumo até mais bem elaborado do que eu apresentei. Para quem tiver interesse, estamos todos convidados. Agradeço muita atenção, a paciência e a participação de vocês. Que Deus nos abençoe, então, nesse processo custoso que estamos atravessando. Nós é que agradecemos, né, o Gabriel por esse estudo, né, tão edificante que carinhosamente ele nos ofereceu. Agradecemos e pedimos que ele leve o nosso abraço a seus familiares e aos trabalhadores, né, do Centro de Difusão Espírita, né, e desejando que você volte sempre. Né? Agora que nós temos segunda-feira,
Nós temos o estudo do EST. Às 20 horas, quem se interessar, é só comparecer, serão bem-vindos. Dia 16/6, às 15 horas, teremos um seminário. Condições, né, de Não, codificação e ferramentas, né? Transformação moral. Ela vai falar mal da minha vida, tá, gente? É codificação, ferramenta para o progresso moral. Não é Antes que eu vi dela falar da outra minha coisa. vida. Progresso tá? Você vai me... É transformação, não tem progresso aqui não. Não fala não, porque eu fiz Mobral para o meu estudo familiar dele e ele faz essas coisas comigo. Ô Nivaldo, sossega. Bem, de qualquer forma, eu vou continuar avisando do seminário que nós precisamos, né, das pessoas fazer a inscrição, agendar. Com o Nivaldo, com o Denis, comigo, com o Marquinho. Aquele que estiver disponível para atender, a gente agenda o nome das pessoas, que serão todos bem-vindos. E na primeira, na segunda e na quarta, quinta-feira, nós temos a evangelização do mês. Quem tiver seus pequeninos pode trazer, que serão bem-vindos, recebido com prazer. Viu? Agora nós vamos fazer a nossa prece final e a fluidificação. Nesse instante, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, Pai de misericórdia, esse Deus, Pai do amor, da benevolência, da esperança, da força, e pedir luz, amparo e proteção para todos aqui presentes. Que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, possa derramar vibrações de paz, de esperança, de caridade, de perdão sobre as nossas cabeças. E que estas vibrações percorram todo o nosso organismo, abrangendo todas as nossas células, vitalizando-nos, iluminando, harmonizando-nos. Pedimos também, querido Mestre Jesus, que leve estas vibrações de paz, de harmonia e saúde aos nossos familiares, nos nossos lares. Que estas vibrações cheguem aos leitos de hospitais, os orfanatos, os cárceres, os asilos, os moradores de rua, os pais de família que se encontram desempregados sem recurso do sustento dos seus filhos, que eles sejam amparados, que as portas se abram para eles. E aquelas famílias que têm seus filhos envolvidos no mundo do crime e da droga, que eles tenham força e sabedoria para superar também a prova. Pedimos ao querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, os médicos, enfermeiros e os trabalhadores da seara do bem, que fluidifique esta água que se encontra sobre a mesa, para que todos que dela se servirem recebam o alívio dos seus males físicos, mentais e espirituais. Pedimos ainda mais, Mestre Jesus, que derrame vossas bênçãos de luz, de paz e esperança a todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro de oração, que todos sejam assistidos conforme as suas necessidades. Sendo assim, nós agradecemos a Deus Pai de amor e bondade, ao querido Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, por todo o bem que recebemos e que ainda vamos receber. E rogamos, querido Mestre Jesus, que permaneça conosco hoje, agora e sempre.
que seja feita a vontade de Deus.